Via Justiça de hoje discute a castração química de pedófilos e estupradores, tema que está em pauta no direito internacional. Nossos convidados vão analisar também a Lei 12.015, de 10 de agosto de 2009, que agravou as penas para os autores de crimes contra a dignidade sexual. 2 anos depois de aprovada, a nova lei está sendo aplicada na prática? Participam do programa o juiz José Honório de Rezende, cooperador das varas da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e o advogado criminalista Rodrigo Pacheco. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. No domingo, 24 de julho, entrou em vigor na Coreia do Sul uma lei que autoriza a castração química de pedófilos condenados. Na mesma data, na Rússia, o comissário de Direitos das Crianças pediu a aprovação de lei semelhante no país. Nos Estados Unidos, 9 estados têm castração química. Doutor José Honório, esse procedimento é ou não remédio eficaz contra os estupradores e pedófilos? Na perspectiva de se pensar como um remédio eficaz que interfere na libido, acredito que isso vai ter repercussão de evitar que o agente cometa novas condutas. O que deve ser visto é o seguinte: esse procedimento seria ético-jurídico. Se isso se apresenta como pena, o Estado pode determinar essa solução. Se o pedófilo se apresenta como alguém que tem um sofrimento mental, a solução não seria voltar para uma atenção à saúde? Eu penso que a questão deve ser vista por esse aspecto. E o que o senhor acha, doutor Rodrigo? Esses países estão certos em adotar a castração química? Na minha opinião, não estão certos em fazê-lo. Na verdade, as políticas legislativas para a previsão penal não podem ser reativas a uma situação específica ou pontual de um momento específico. Deve ser feita uma avaliação social geral para se criar uma pena adequada, proporcional e, de certo modo, humana àquele que pratica um crime. Nem se tratando de Brasil, com a Constituição Federal de 1988, é absolutamente impertinente pensar na castração química, considerando que a Constituição veda o tratamento a alguém com tortura, com métodos degradantes ou métodos desumanos, além também de proibir as penas cruéis em face daqueles que praticam crimes. E não há dúvida de que a castração química a qualquer pessoa constitui uma medida cruel e absolutamente inadequada no nosso ordenamento jurídico. Só para lembrar para o telespectador, além dos Estados Unidos, da Rússia e da Coreia do Sul, temos aqui Reino Unido, Alemanha, Polônia, Argentina, Israel, França e Espanha, todos esses países discutindo e alguns já aplicando a castração química. Vamos ver agora dados sobre violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. Desde que entrou em funcionamento em maio de 2003 até março deste ano, o Disque 100 recebeu quase 67 mil denúncias. O estado com maior número de casos é a Bahia, com 7.700, seguida por São Paulo, com cerca de 7.300, e Rio de Janeiro, com quase 5.600. Em 2010, foram registrados quase 12.500 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em 2011, apenas no primeiro trimestre, foram registrados 4.200 casos. O Disque Denúncia registra que a maioria das vítimas é do sexo feminino. Doutor José Honório, o senhor acha esses números elevados? Bom, na verdade é o seguinte: a partir do momento que se cria um mecanismo que permite às vítimas noticiarem o que ocorre, a realidade ela surge. Nós não temos um parâmetro de comparação porque o dado não é histórico. Eu fiz um levantamento na vara da infância de Belo Horizonte. Nós tivemos 17 casos este ano envolvendo abuso sexual. Não temos um parâmetro comparativo para dizer se é muito ou se é pouco, ou se há uma subnotificação desses casos, uma vez que em determinadas situações a vítima prefere o anonimato e muitas vezes ocorre até no ambiente familiar. Opinião do senhor sobre esses números, doutor Rodrigo? Na verdade, são números que retratam uma realidade muito triste, uma quantidade muito considerável de violência sexual contra crianças, mas seguramente mais triste ainda é pensar que uma série de outros casos, talvez um número até maior que esse, ainda permanece no anonimato e na clandestinidade, tendo em vista que a natureza do crime sexual é normalmente a de ser praticada entre 4 paredes, sob o anonimato, por vezes sob o exercício de pátrio poder ou no ambiente familiar, e a vítima
fica receosa em denunciar e dar notícia desse fato. Primeiro, pelo constrangimento que sofre, e é natural que sofra, e segundo, porque as consequências são muito graves. Então, provavelmente os números são maiores do que estes apresentados na estatística. Vamos ver agora a opinião popular. A pergunta foi a seguinte: você é a favor da castração química de pedófilos e estupradores ou acha que a medida é cruel? Reportagem nas ruas de Belo Horizonte. A partir do momento que o indivíduo, provavelmente ele já deve ter algum tipo de alteração biológica, né? Aí você, usando a medicação, pode ser que você reverta ou impeça isso. Eu acho que a realidade tem que ser essa mesmo, né? Porque já que tem um respeito, né, às crianças, tem que ter uma conduta bem forte com eles para não continuar essa podridão que está no nosso mundo aí, né? Demorou, tinha que ser há mais tempo, que aí eu acho que ia diminuir o tanto de estrupador, de bandido, sabe? De assassinos de sangue frio, então eu sou a favor, sim. Nossa, eu acho a medida muito cruel. Acho que tem... Eu não sei, não consigo pensar agora, mas acho que tem outra solução, sem ser, sei lá, acabar quimicamente com a vida da pessoa, assim. Não sei, acho muito severo. Doutor José Honório, vamos comentar a fala popular. O que o senhor achou? Bom, nós percebemos aí dois momentos, né? Uma tensão social, uma expectativa de que isso seria uma solução, né, para determinados casos, ou isso poderia representar, por exemplo, uma intervenção cruel. Eu destaco a discussão, né, que se passa no Senado neste momento, através de um projeto de lei que está arquivado, mas foi arquivado por alteração, por mudança da legislatura. No primeiro momento, isso veio como pena, né? A emenda, ela retraduziu essa intervenção para um tratamento de saúde, né? E um tratamento de saúde voluntário e que traz consequências no âmbito do cumprimento da pena. Na verdade é o seguinte, acentua-se, se o pedófilo é um doente, a atenção deve ser à saúde dele, né? Esse que é o ponto. Quer dizer, nós vamos punir, podemos punir. Isso vai ter uma repercussão positiva, vai impedir que ele venha fazer isso, não é? Não se sabe. Isso é duvidoso, não é? Então eu concentro a minha atenção de que, se é a saúde o ponto, eu acho que a atenção deve ser a saúde e deve ser voluntário. O que o senhor acha, doutor Rodrigo? Deve ser a saúde ou deve ser pena? Eu entendo que há dois perfis de quem pratica o crime sexual. Aquele perfil do desvalor moral, do desrespeito à vítima e da plena consciência do que está fazendo. Isso é um caso de justiça, de polícia e de cadeia. E há um outro, que é o decorrente de uma perturbação mental, que pode até ser um caso de justiça penal, mas é também de saúde pública. O fato é que, em ambos os casos, a castração não é uma pena proporcional. Nós temos um ordenamento jurídico que prevê penas privativas de liberdade e creio serem essas as adequadas para a repressão devida desse tipo de crime. Doutor Zé Honório, a corrupção de menores pela internet, ela está sendo devidamente punida? Bom, na verdade é o seguinte, é uma preocupação mundial a esse respeito, não é? Porque a criança ela se torna uma vítima vulnerável pela acessibilidade que a internet desperta, pelo fascínio que a internet tem e muitas vezes pela falta de controle, não é? O que se observa, por exemplo, no âmbito internacional, não é? A polícia ela tem se especializado nisso e ela traduz, por exemplo, o pedófilo como um predador, não é? Alguém que busca uma presa, alguém que cria um processo até de sedução, não é? Para identificar essa criança com promessas, e a criança muitas vezes acredita nisso, é seduzida por esse processo, por um processo de trocas, não é? E se torna vulnerável. Bom, no Brasil que há delegacias especializadas para isso, não é? Tem se feito um trabalho científico em relação a isso, mas ainda nós precisamos avançar muito nisso. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.